20 anos levei uma vida de solidão e oração. Agora, pela primeira vez na minha vida, estou indo para a Europa. Eu estou fazendo uma viagem maravilhosa. Vou à procura de alguns dos mais belos tesouros artísticos de todo o mundo. Aqui. Num frenesi alvo e ardente de invenção, a história da humanidade e a história da pintura se fundiram. A época do talento. A cidade de Florença, possivelmente a cidade mais importante da história da pintura, porque era a cidade da Renascença, onde Leonardo, Michelangelo e Botticelli viviam e trabalhavam. Pintores que tornariam visível um novo sentido do que significava ser humano. Mas se você perguntasse aos grandes artistas da Renascença onde a fogueira dessa nova visão começou a estalar e crepitar, eles o conduziriam a uma pequena capela na igreja carmelita. Todos eles vieram aqui para maravilharem-se com o trabalho de um jovem artista, mas para sempre jovem, porque ele morreu com 20 e poucos anos. E a Renascença começou com ele. Adão e Eva, sendo expulsos do paraíso, da satisfação do ventre, à fria e dura luz do cotidiano. E mas assim os fez tão totalmente verossímeis para nós, pessoas tão diferentes. Adão tão inconsciente do corpo, mas ele esconde o rosto, ele não aguenta a luz da verdade. Talvez ele não saiba mais quem ele é. E Eva, bem ciente do corpo, embora não haja ninguém para vê-la, mas o que ela expõe é o rosto, aquele terrível, um grito primitivo que ela emite. E os olhos dela, um olhar de recém-nascido. Ou você poderia dizer que o rosto dela é como uma caveira, porque agora que nasceram, eles morrerão. Tudo realmente reflete através da história dessas duas imagens. A linda nudez masculina de Adão e a sexualidade de Eva. E a imersão deles na verdade. O anjo não está conduzindo eles para fora. Eles estão indo embora. É aquela culpa humana. E isso, creio eu, é muito importante. Porque nós podemos pensar na Renascença como vendo a humanidade como divina. Não. Eles viam a humanidade como digna, como capaz de aguentar e assumir responsabilidade. Mas eles carregam o peso de toda a dor que a humanidade conheceu, todas as culpas e medos. Eles sofrem na terra e refletem suas próprias sombras. E era disso que a Renascença tratava, a humanidade como íntegra, sofrendo, mas responsável. Os artistas precisam de patrocinadores e os artistas florentinos tiveram muita sorte em achar mercadores e banqueiros cultos em sua cidade. E os mais importantes eram da família Medici. Eles eram banqueiros. Papas e rainhas eram ajudados por eles. Mas a verdadeira contribuição deles à história foi o modo como eles gastavam o dinheiro. Cosimo, o primeiro Médici patrocinador, construiu um mosteiro para os irmãos dominicanos, magnificamente equipado, com uma esplêndida biblioteca para guardar os preciosos manuscritos. Havia pinturas em todos os andares e em todas as celas. E para pintá-las, Cosimo naturalmente escolheu o próprio artista da comunidade, o irmão John. Ele pintava anjos com tamanha delicadeza e convicção que foi apelidado de Irmão Anjo, Fra Angelico. Retábulo de São Marcos, Fra Angelico. Essa grande e gloriosa pintura é de Fra Angelico. E contudo, quando vemos fileiras de santos e anjos,
Ela pode parecer para alguns de nós um tanto assustadora. No entanto, eis uma das pequenas pinturas sobre Cosme e Damião que estavam embaixo da maior, onde pode-se ver inteiramente o calor, a perspicácia e a grande sofisticação de Fra Angelico. É a história de Justiniano, que tinha uma perna cancerosa. E uma noite, ele sonhou que ninguém menos que Cosme e Damião entraram voando pela janela, cortaram a perna dele e a substituíram por uma perna de um etíope falecido. Então, quando acordou de manhã, estava de duas cores, mas curado. Bom, essa pequena pintura é maravilhosa. O espaço é tão real. Ali está o banquinho, lá estão os chinelos. Note 2 chinelos. Isso mostra que Justiniano claramente esperava um milagre. E ali está o urinol dele e todos os remédios sobre a cabeceira. E aqui estão os santos, ainda usando as roupas da vinda deles do céu. E eles enrolaram a cortina tão ordeiramente e se inclinaram com o brilho deles, com a intenção de suturar a perna negra. O moral da história, claro, é que nós devemos cuidar dos nossos semelhantes. E ninguém faria isso com tanto frescor renascentista como o querido Fra Angelico. Os ricos sempre gostaram de decorar o seu lar. E a Renascença buscou novos temas. Aqui na Vila Leme, as pinturas não eram religiosas, não. Essas eram imagens que os eruditos renascentistas estavam descobrindo na época. O mundo da mitologia, musos, encantos. O mundo clássico estava na moda. E quem mais sintonizado com ele do que Botticelli? Aqui está Marte e Vênus dele, o deus da guerra e deusa do amor. E o formato dele, esse formato longo e fino, nos diz que isso fazia parte da mobília. Ou sobre a asa, ou sobre uma porta. Mas onde estivesse a mobília. E uma mobília de quarto. Porque isso é um retrato de amantes. E Botticelli era tão gracioso e elegante, quase um tipo de pintor de recepção em jardim. Não pensamos frequentemente nele como sendo humorista, mas aqui ele é. Porque após uma noite juntos, Marte está completamente exausto. Ele nem ouve os pequenos sátiros fazendo barulho no ouvido dele. No entanto, Vênus está fresca como uma rosa. O cabelo não está desalinhado. E, é claro, já que isso era mitologia, isso mostra que o amor será sempre mais forte do que a guerra e irá arrancar a armadura da guerra. E Botticelli tinha consciência disso. Mas eu acho que ele não tinha consciência de alguma coisa nele mesmo. Porque ele era um homem que nunca achou uma parceira. Um homem solitário. E repare bem nesses amantes, como estão separados. Não há unicidade. Você não sente que Marte se importa com isso? Ele só está imerso numa espécie de cochilo insensível. Mas Vênus, naquele brejeiro sorrisinho, você não acha que há um elemento de uma mulher encarando a solidão? Será que muitas mulheres renascentistas olharam para isso e sentiram que essa era a vida de uma mulher? Eu acho que são todos esses elementos. A perspicácia e o compromisso moral que eram tão profundos no Botticelli. E essa inconsciente compreensão do que significava estar só, que tornam essa pintura atraente como ela é. A Renascença praticamente se tratava de aprender a controlar o mundo. E o fundamental disso era a nova ciência da perspectiva. Foi Masaccio quem trouxe perspectiva à pintura, um dos eventos cruciais da história.
A trindade dele está pintada na parede de uma grande igreja florentina. Mas o esqueleto de Adão, o primeiro homem, está bem embaixo da saliência. E em cima dela, o Cristo crucificado pendurado no espaço real, como se numa capela lateral. É difícil de acreditar que isso não é arquitetura, só pintura. Leonardo, o homem de 20. Filho ilegítimo de um advogado de uma pequena cidade, ele possuía uma das mais notáveis mentes de todos os tempos. 20, século XV, 1450. Nada parece ter escapado à mente indagadora dele. O voo dos pássaros, veículos blindados, circulação do sangue, medição de ventos, helicópteros, submarinos, astronomia. Todos eles atormentavam o brilho caprichoso de sua imaginação. O que podemos deduzir de um homem que enviou uma ficha para emprego, incluindo em detalhes sua perícia em engenharia e ciência, e acrescentou um pós-escrito dizendo que também pintava um pouco? E foi isso que ele pintou, um dos mais famosos quadros de todos os tempos. Nós olhamos tanto para o Mona Lisa que pensamos que o entendemos, mas não entendemos. Ele é infinitamente sutil e, contudo, a não ser que a gente realmente olhe para ele e tente entendê-lo, nunca entenderemos Leonardo. Se você pensar bem, um grande retrato é geralmente muito bonito e cheio de personalidade. Ele é um campo de carga, ele nos leva a um dínamo da personalidade de outra pessoa. Mas não o Mona Lisa. Nós não estamos reagindo a ela não está reagindo a nós, mas ao artista. Lembre-se, Leonardo era o homem mais bonito da sua geração. Ótimo cantor. Quando ele pintava, geralmente tinha músicos. E nós sabemos com certeza que ele nunca teve um relacionamento emocional com uma mulher. Rapazes, sim, mas só isso. Então aqui está essa esposa do mercador, Mona Lisa, assistindo com um divertido interesse, com um sorrisinho secreto. Esse lindo e poderoso homem de aparência aristocrática pintando-a. E ela sabe exatamente o que pensa e ela não vai partilhar isso. E a maravilha de Leonardo é que ele captou isso. Esse olhar, não de partilhar a personalidade dela, mas de olhar para ele, sorrindo secretamente e se mantendo em mistério. E você pode ver que ao fundo ele pintou aquela maravilhosa vista de colinas se fundindo umas com as outras, montanhas misteriosas e rios, tudo sugerindo, é claro, o eterno mistério da feminilidade. E ela provavelmente está sentada a boa distância de sua cozinha e sabe que o eterno mistério da feminilidade significa algo bem diferente para Leonardo do que para qualquer outro que ela conhece. E ela está gostando. E Leonardo teve realmente a humildade, teve o talento de partilhar o segredo. Eu não vou lhe mostrar como eu sou, só irei lhe mostrar minha reação, não minha personalidade. Ela merece ser a maior pintura do mundo, ou pelo menos a mais famosa. Roma, século XVI. Leonardo introduziu o clímax da época, a Alta Renascença. O centro havia mudado para Roma. Na época, uma cidade um tanto lamentável, com vacas pastando no furo. Mas um ambicioso papa achava isso humilhante. Júlio II queria fazer com que Roma voltasse ao seu antigo esplendor imperial. E começou a reconstruir a cidade numa escala gigantesca. E no centro, ele construiria São Pedro, a maior catedral do mundo. Júlio sabia reconhecer o talento. E quando chegou a hora de pintar os cômodos,
ele escolheu um jovem que era a sensação das províncias, Rafael. Ele tinha só 25 anos e era inteligente. Todas as pinturas desse cômodo celebram o poder do papado, de Júlio e retrocedendo até o primeiro Papa, São Pedro. São Pedro havia sido preso e Rafael conta toda a história de como ele foi libertado usando luz. Desse lado você tem os degraus que levam à prisão. E note, aliás, o modo brilhante como ele está acomodado, precisando ter aquela grande janela fincada no espaço. E essa escada é o mundo comum. E eles têm duas fontes de luz. Ele tem a lua flutuando lá no céu e ele tem a luz artificial, que na época era a tocha. Agora eles podem ver através daquela luz. Mas está confuso, estão discutindo, tudo desprovido de claridade. Dentro da prisão há uma outra luz. Há um anjo feito de luz e irradiando uma extraordinária luminosidade celestial que ninguém jamais viu. E São Pedro também não vê. Seus olhos estão fechados. Como os guardas, ele dorme. E dormindo, ele tem um sonho. Ele sonha que vê um anjo dizendo que vai tirá-lo da prisão. E ele o conduz e os grilhões dele se desprendem e alcançam uma porta e ela se abre. Eles descem a escada, os guardas dormem, eles atravessam a prisão, as portas se abrem, os guardas dormem, ninguém os vê, eles saem da prisão. E o anjo deixa. Ele acorda. Está livre. Aconteceu, escapou. Agora, o grande Papa Júlio II, o homem que reconstruiu Roma para ser a capital mundial da arte, adorou essa história. E quis que Rafael pintasse isso, porque achava que isso mostrava que não se pode reprimir um bom Papa. Mas é claro que isso é mais profundo. É o sonho de fuga. O sonho que todos têm quando todos os problemas desaparecem. Sem hipoteca, parceiro perfeito, ótimas férias. E me parece tão comovente que Rafael, que morreu com 30 e poucos anos, e era um rapaz de boa linhagem, bonito, popular, bem-sucedido em tudo o que fazia, também conhecesse esse sonho. Ele conhecia a necessidade de fugir. Tudo veio tão fácil para Rafael. Como isso pareceu injusto para esse gênio trabalhando duramente pelo corredor. Michelangelo era de uma linhagem de sangue azul impecável. A família dele se sentiu ultrajada por ele escolher trabalhar com as mãos. Mas ele tinha sido criado pela esposa de um pedreiro. Ele gostava muito de ficar com as mãos sujas e o macacão manchado. Esculpir era realmente empolgante para ele. Essas figuras inacabadas se chamam os cativos. Elas deviam originalmente decorar o túmulo do próprio Júlio. Um monumento para competir com os mausoléus da antiguidade. Michelangelo teria levado 20 anos para terminar. Mas Júlio interrompeu isso. Ele pediu ao artista para pintar um teto. Michelangelo detestava pintar. Ele achava que não tinha talento para isso. E aqui está o que ele fez. A Capela Sistina, a pura exuberância e beleza física do que Michelangelo produziu nunca foi superada. Podemos quase dizer que toda a renascença, que se trata de nova vida, está resumida no nascimento de Adão. Adão está lá em cima, em sua gloriosa nudez masculina, mas ele não está vivo. Tudo que ele pode fazer é levantar um dedo lânguido. E lá nas nuvens gira o Deus do poder. No
seu grande manto voador ao mundo. Se aquela é Eva ou não, há um rosto humano lá, olhando diretamente para Adão, com um olhar provocando-o a responder ao desafio. E o dedo de Deus toca o do homem. Adão é tão bonito, mas ainda não tem uma mente, não está vivo. E isso importava intensamente para Michelangelo. Ele achava que o auge da beleza era o jovem corpo masculino. Mas tinha de ser um corpo pensante. E para demonstrar isso, ele pôs por todo o teto o que chamamos de inuti. Os eruditos frequentemente se perguntaram o que estão fazendo lá. O que estão fazendo é tornando isso inescapável. Que somente beleza não basta. Você precisa ter um espírito. Precisa ser um ser pensante. E todo o teto conta a história da nossa aventura através do tempo, a qual nos trouxe onde nós estamos agora. Construída sobre um planalto, bem no coração da Espanha. Foi-me dito que os reis de Habsburgo construíram suas capitais aqui, porque acreditavam que o ar puro aliviaria sua gota. É uma cidade aristocrática, dominada por palácios majestosos, parques elaborados e praças serenas. Mas existe uma atração que torna Madrid invejada por todo o mundo: o Prado. Este Palácio das Artes contém riquezas de mais de 7 séculos de coleções de arte. Independente de seus sentimentos como soberana, a família real espanhola sempre foi um perspicaz patrono das artes. Apesar do que existe aqui, estou na peregrinação para ver o quadro que a maioria dos amantes da arte concordam ser o maior de todos os tempos: As Meninas, de Diego Velázquez. À primeira vista, este quadro parece estar retratando uma perfeita princesinha no seu vestido prateado, cercada por todas as suas serviçais, as meninas do título e todos os outros integrantes do seu séquito real, incluindo os usuais anão e anã da corte. O próprio Velázquez está ao lado, segurando seu pincel e olhando atentamente em nossa direção. A direção do seu olhar, e este é o toque de gênio, pode ser acompanhada no reflexo do espelho ao fundo. São o rei e a rainha. O casal está lá porque ele será retratado nesta manhã iluminada pelo sol. 3 criaturas nobres podem ser encontradas. Há o cachorro, um tipo de grandeza natural, maravilhoso. Está o cavalete e esta grande linha que corta, expressando visualmente o significado de ser um artista, a essência da arte visual, algo de importância gigantesca. Ele domina o ambiente. E atrás dele, magnífico, totalmente dono da situação, o maestro organizando a orquestra, o próprio Velázquez. O centro do quadro pode parecer ser o reflexo do casal real, mas é claro que o verdadeiro centro é Velázquez. Ele domina todos ali. E existe um fato adicional comovente, que só soubemos atualmente. É que esse quadro, que costumava estar pendurado no aposento privativo do rei e que ele admirava com frequência, não possuía essa cruz vermelha no peito de Velázquez. Esta é a cruz de São Diego. E ela significa: eu sou uma aristocrata.
Só 3 anos depois, quando Felipe IV, que amava e admirava Velázquez, ouviu seu prestígio e insistiu que Velázquez fosse admitido na nobreza, é que ele ganhou a sua cruz. Imediatamente Velázquez pegou o quadro de volta e acrescentou a cruz, porque ela era tão importante para ele. Assim, ao mostrar a todos que ele era um cavalheiro, ele também alcançou a sua outra ambição e mostrou que artista soberbo ele era. Ele pôde pegar algo comum, como um dia no estúdio fazendo seu trabalho, que era o de retratar a família real e de alguma forma enriquecê-lo com tanta luz e poesia que ficamos enfeitiçados. Retratou seus temas humanos com grande dignidade, mas quando se tratava de deuses, nem sempre foi muito objetivo. Quem, senão ele, podia mostrar Marte, o deus da guerra, aparecendo derrotado? O que Velázquez queria mostrar é o que veio depois da grande humilhação que Marte havia sofrido. Marte havia se apaixonado perdidamente por Vênus, e o marido de Vênus, Vulcano, estava determinado a ensinar uma lição aos amantes, e então ele fez uma rede e colocou sobre os dois enquanto eles estavam dormindo, e então convocou todos os outros deuses para irem assistir. Ao puxar a rede, todos os deuses os viram e morreram de rir. Vênus não levou muito a sério, sendo mulher, e não se preocupou muito com o assunto, mas Marte sentiu-se humilhado. Aquilo para ver Marte sentado, depois de ter sido ridicularizado por todos os presentes. Ele está extremamente chateado. Ele perdeu suas armas e está se lamentando por ter sido feito de palhaço na frente de todos. E dá para notar também que o lençol azul sugere ser uma fralda. E a única coisa indireta aqui é o seu bigode. Apenas um artista que podemos considerar como sendo do mesmo porte que Velázquez, e este é Francisco Goya. Ele também passou boa parte da vida como artista da corte, mas Goya tinha um temperamento impetuoso e uma imaginação sombria e melancólica. Viu pessoalmente os horrores da guerra quando Napoleão invadiu a Espanha. Este é um dos grandes ícones da crueldade e coragem humana. Quase uma imagem de crucificação, os executores sendo retratados como máquinas de matar sem rosto. É algo em que podemos nos transformar se assumirmos responsabilidade por nossos atos. No final de sua vida, Goya, surdo e doente, entendeu mais e mais profundamente como a guerra é terrível. Ele compreendeu não só com sua mente, mas com seu coração, qual o significado da crueldade em relação a outras pessoas. E esse quadro é algo que nós, do século atual, pessoas em pânico, fugindo desesperadamente, também compreendemos. Todas as carroças e os animais, todos escapando do grande colosso que cavalga o horizonte e domina o céu. E nos perguntamos, o que é o colosso? Bem, em nível bem superficial, é a guerra napoleônica, a grande ameaça que pairava sobre a Espanha. E aí vamos de novo. E dá para notar que o colosso está de costas para o fugitivo. Ele está olhando para longe, não para eles. E imaginemos que talvez não seja um colosso atacante, mas um colosso defensor, o grande e heróico espírito da Espanha, que lutou até o fim para manter seu povo seguro. Dizer que a bomba atômica, ou a morte, ou o câncer, ou a AIDS, isso tudo torna muito pequeno. Não é um medo racional, da mesma forma que o colosso não é uma imagem racional. É comovente pensar em Goya. O velho rosto surdo e sofredor de Goya, que sabia exatamente o que é pânico, e o que é dor, e o mistério
mistério do grande colosso dominando nossa vida e aceitando-o. Todos conhecem os esplendores de Veneza, mas é extraordinário descobrir como tanta glória humana pode ser construída sobre a lama e mesmo assim sobreviver por mais de 1000 anos. Os venezianos têm uma história orgulhosa e as gôndolas são um lembrete do longo caso de amor da cidade com o mar. Imagine só como seria viver aqui e ir trabalhar todo dia inspirado pelos diversos exemplos da arquitetura mais exótica do mundo. O esplendor de Veneza só é suplantado pela riqueza de seus tesouros. Herdeiros mercadores eram colecionadores em uma escala prolífica e eles decoraram seus edifícios com trabalhos dos próprios artistas da cidade, Tiziano, Tintoretto e Veronese, e isto para mencionar apenas alguns deles. Mas eu gostaria de começar com um artista pouco conhecido chamado Carpaccio. Sua pintura de São Jorge o Dragão está aqui há mais de 500 anos. São Jorge é uma dessas personagens que existiram desde os tempos pré-históricos. Nossas lendas mais antigas discorrem sobre o herói que destrói o dragão do inverno e sobre o herói que destrói o dragão da morte. De alguma forma, sempre existiu um São Jorge. Nós sempre ansiamos por este cavaleiro em sua armadura que aparece para derrotar o mal. E ele está cavalgando um grande cavalo negro de força monumental para derrotar o dragão. Carpaccio nos deu esse maravilhoso dragão. Com seu grande colarinho de pele, energética em forma de guarda-chuva e dentes afiados. Nós podemos ver que esse dragão tem andado ocupado por algum tempo. Vejam só todos esses corpos espalhados em volta e percebam que não se trata só de jovens mulheres. São Jorge pode ser o herói que salva a princesa, mas na verdade ele está salvando todo mundo. Aqui há homens e também corpos de animais. São Jorge nos mostra seu grande poder, que é representado pela longa e ereta lança que atravessa diretamente. Vejam como ela entra na boca e sai pelo outro lado. E talvez nós devêssemos olhar para as pessoas que estão lá longe, encostadas com tanta segurança em suas balaustradas e fora de sua fortaleza, desinteressadas, apenas olhando, enquanto São Jorge está lutando sozinho com o dragão. O que o dragão representa pode ser visto de muitas formas. Eu, pessoalmente, acho que o dragão é o orgulho humano, nossa própria crueldade, o dragão interior. E a não ser que enfrentemos o dragão, a não ser que tenhamos vontade, determinação, sejamos tão atentos e sérios quanto São Jorge, o dragão não será morto. Nosso dragão, nossa responsabilidade. Veneza é uma cidade eterna. Ela tem uma estranha luz atmosférica que atraiu os artistas há séculos. Os seus mais importantes trabalhos estão preservados na academia. Aqui se pode entrar no mundo da Renascença, quando a cidade se encontrava no apogeu de sua glória. Esta galeria se orgulha de possuir uma joia tão preciosa que concorre com a própria Mona Lisa. A tempestade de Giorgione é um mistério assombroso e tão delicado que podemos nos aproximar muito. Giorgione morreu aos 30 e poucos anos, mas ele trouxe algo totalmente novo para a arte. Um tipo de poesia selvagem, doce e valente. Um tipo de música visual que nunca foi equiparada e... eu acho que parte da magia é que ninguém sabe por que fica encantado por ela. Qual é o assunto? Já foram feitas longas explicações. Uma é muito antiga, é que aqui nós temos uma paisagem com um soldado e um cigano. Mas isso não explica a fascinação gerada por essa imagem. Então, outros estudiosos disseram, é Marte e Vênus. E outros disseram, não, é Adão e Eva. E outros diziam graciosamente, isso é ridículo. É o ato da vida. O homem com seu cajado e a contemplação da vida. O que talvez seja verdade, porque se ele tentar se mover, todas suas roupas poderão cair. Porque ela certamente não é uma mulher ativa.
e outros olhando para o estranho abismo que separa os dois. Disseram que talvez seja macho e fêmea, eternamente ansiando um pelo outro, mas eternamente afastados. Mas seja o que for, eu tenho a minha própria explicação, que é esta. Eu acho que o centro da pintura é a luz do raio. Se nós temos um mundo escuro, onde não se vê nada, e de repente o raio ilumina e podemos enxergar o que vemos. Vemos dois incidentes isolados, que não conseguimos entender, e depois a escuridão envolve tudo de novo. Então a pintura é toda sobre o sentido de ver e não ver. Nunca entendo o que se vê, o que é dolorosamente conhecido por todos nós, e que dá a essa pintura a sua maravilhosa poesia. Giorgione morreu tragicamente novo, mas seu contemporâneo Tiziano viveu até uma idade avançada. Muito poucos artistas conseguem se aprimorar e melhorar conforme vão envelhecendo, mas Tiziano foi um deles. Este provavelmente é seu último quadro. Quando Tiziano pintou esse quadro, a peste estava assolando Veneza, e o medo da morte estava muito presente. E era uma parte integrante da própria vida de Tiziano. Ele estava velho e estava com medo. E ele escolheu para esta sua última pintura uma forma de testemunho para o mundo. A imagem do Cristo morto sendo levado para a sepultura. E perto dele, tão silenciosa e tão contida, está a sua mãe. E aqui essas duas outras figuras. Uma é Maria Madalena, louca de dor, e a pintou com uma enorme paixão. Ela está com raiva da morte, expressando o que o próprio Tiziano devia estar sentindo. A morte é algo pelo qual não deveríamos passar, é detestável. E no outro lado está o velho. O que temos aqui é claramente um autorretrato. Ele representa o velho Tiziano, ansiando com tanta intensidade pelo seu Deus. Tiziano foi um artista materialista. Ele ganhou muito dinheiro, viveu muito bem. Não sabemos muita coisa sobre sua vida interior, mas aqui no final ele está contando o que realmente importava para ele. E você pode notar também a forma tocante como ele se retrata, não apenas em joelhos, mas agachado e ajoelhado, quase como se fosse uma criança, implorando que sua família e ele próprio sejam poupados da peste. Então, para tornar isso ainda mais explícito, ele pintou um pequeno quadrado aqui embaixo. E lá está ele e seu filho Horácio, suplicando uma figura divina para que sejam poupados da peste. Quando este quadro foi pendurado na capela, já tinham sido vitimados pela peste e morrido. Essa é uma maravilhosa afirmação de fé e esperança que parece não ter sido respondida, mas é respondida pela própria beleza do que ele retratou. São Petersburgo é o local mais ao norte em que já estive. Ainda bem, porque o mar por aqui congela durante todo o inverno. Para se poder assimilar o esplendor desta cidade, é preciso vivê-lo. E há uma grande ironia que exatamente devido ao comunismo tão pouco tenha mudado por aqui. No coração da cidade está o Palácio de Inverno e o Hermitage, originalmente um museu particular dos czares. O seu tamanho é algo esmagador, 400 aposentos, 22 quilômetros de corredores e cerca de 3 milhões de objetos em exposição. Parece incrível que aqui exista um salão inteiro repleto de Rembrandts. Mas felizmente eu não tenho nenhuma dúvida sobre qual deles eu amo mais. Este é o Filho Pródigo de Rembrandt. E eu acredito que em qualquer lugar do mundo as pessoas irão reagir a este quadro. Esta é a história de um pai que tinha 2 filhos. E o filho mais novo disse ao pai: olhe, eu não quero esperar até sua morte para receber o meu dinheiro, eu quero agora. E o pai deu a ele sua herança.
O filho foi embora para um país distante e viveu à larga. Gastou todo o seu dinheiro. Então, o país entrou em recessão. Ninguém queria ajudá-lo e teve que aceitar um trabalho para cuidar de porcos. Então ele começou a longa viagem de volta. Rembrandt mostrou o estado ao qual o filho ficou reduzido. Os seus pobres pés tão sujos da viagem. O seu sapato todo rasgado de um dos lados e caindo do outro. E sua vestimenta, você pode ver que ainda restou bordado em volta da gola, mas todo o resto está um farrapo. E aqui você vê o pai e o filho totalmente absortos nesse abraço. Eu adoro a forma como Rembrandt fez o manto do pai cair e parecer como se fosse um útero protegendo o filho. E aqui ao lado você pode ver o terceiro ator dessa história. Lembre-se de que havia 2 filhos. Esse é o filho mais velho. Ele é rígido, tenso e honrado. Seus olhos voltados com desaprovação para essa pequena cena. Ele é de um homem de lei, em oposição ao pai amoroso. Então, que deixa sua postura absolutamente clara é que ele está ao lado do amor paternal. Esse abraço e essa intimidade deve ter sido algo muito comovente para Rembrandt. Devia lembrar-se de seus próprios filhos, quase todos mortos. Só restou a ele um único filho, Tito. Um filho muito bom, diga-se de passagem. Tito também morreu antes de seu pai. Então aqui nós temos a imagem do amor paternal pintada por um pai, e é impossível olhar para ela e não ficar emocionado. O Hermitage está repleto de obras de arte que nos emocionam. Mas algumas vezes são os trabalhos desconhecidos que parecem fazer uma pergunta e exigir atenção, especialmente se contém um mistério. Esta pintura chamou minha atenção, ela me fascinou. Tenho que confessar que não foi só pela beleza da obra, apesar de ela ser realmente uma pintura maravilhosa, feita por Correggio. Não. O que me atraiu mesmo foi seu olhar. É um olhar tão reservado. E por séculos foi só isso que se viu nela. Mas então começou a investigação. Em primeiro lugar, foram traduzidos os dizeres da tigela de prata. Descobriu-se que se trata de algumas frases da Odisseia de Homero. E foi extraído do trecho no qual Helena está preparando uma poção mágica que vai eliminar todas as tristezas. Veja, muitas vezes disse que esse é exatamente o objetivo da arte. Então descobriu-se que havia realmente uma poetisa ligada a Correggio. Houve uma Verônica Gambara, uma poetisa muito conhecida. E havia uma outra que tinha uma conexão com o soberano da cidade. Bem, não acho que se tratava da segunda dona, simplesmente porque se dizia que ela, quer dizer, Correggio se referiu a ela como a mulher mais bonita que já vi. Apesar desta ser uma dama bonita e sedutora, ela tem um nariz um pouco comprido. Eu não acredito que ela esteja representando para nós uma esplêndida beldade, por isso aposto na Verônica. E quando você descobre que talvez ela seja uma poetisa, você vê que atrás dela há um pé de ouro, sempre um sinal de poesia. E também a era da imortalidade. E esta corrente de ouro talvez não seja apenas adorno pessoal. É a corrente de ouro que premia o artista triunfante. E o trabalho de detetive, muitas vezes necessário para a arte, altera esta imagem. Se ela conhece um segredo, ela o está dando a nós, para que seja nosso segredo também. Ela pede que peguemos a sua tigela e bebamos também. É estranho que a Rússia não tenha produzido nenhum
velho mestre. Somente no século XX, com a arte abstrata, houve um florescimento do gênio artístico. Infelizmente, as autoridades não gostavam dessa arte. Agora, finalmente, o maior artista russo, Kandinsky, está sendo apreciado, mesmo que ele esteja apenas pendurado no sótão. Ao olhar para ele pela primeira vez, você pode até ficar totalmente perplexo. E vou arriscar um palpite dizer o que eu acho que isto pode ser. Eu acho que isso é uma batalha no mar. Acho que aqui nós temos um navio, os remos de 2 navios colidindo, e acho que esses são os tiros do canhão. E você vê a onda, talvez isso seja um navio afundando. Existe um tipo de erupção e explosão por toda parte. Bem, alguém que tenha passado um tempão observando esse quadro e esteja assistindo diga, como ela é boba, obviamente se trata de uma nevasca alpina. Ou talvez seja uma tarde atribulada na casa dos Kandinsky. Mas, independente do que se possa achar, deve ser uma cena de violência, porque esta é uma imagem violenta. E quando digo que isto é um navio ou é uma onda, não estou dizendo literalmente que é isso mesmo. É nisso que se baseia. Ele está tentando nos transmitir uma sensação do que talvez possa estar presente na batalha naval, com confusão e violência, coisas balançando de lá para cá. Ele está usando a cor como uma forma de expressar emoção. E talvez essa seja uma dimensão em linhas que os revolucionários russos não gostavam desse tipo de arte. Diziam que as pessoas não entendiam isto. Eu acho que isto é uma calúnia a respeito do povo. Então Kandinsky foi para o exílio. Pelo resto da vida ele pintou em Paris e, é claro, que os franceses o compreenderam imediatamente. Hoje estou em Viena, uma cidade repleta de palácios magníficos e estátuas monumentais. Tudo aqui é imperial. Era o lar dos imperadores da casa Habsburgo durante séculos, até bem tempo foi explorado e chamado de Sol Imperial. A cidade inspirou muitos dos grandes compositores, Mozart, Beethoven, Strauss, todos viveram aqui. Mas graças aos imperadores amantes das artes, Viena também pode se orgulhar de ter uma das coleções mais completas e requintadas. No cenário extravagante, que é o Museu Histórico de Arte, existem salas dedicadas a apenas um artista. Como esta aqui, repleta de obras-primas de Rubens. Ele é o titã dos pintores, um homem naturalmente atraído para pensar grande. Mas aqui eu quero admirar um exemplar pequeno de Rubens, que em outras mãos poderia ser pornográfico. E é chamado de Angélica e o Ermitão. A história vem de uma espécie de novela da Renascença, na qual Angélica tem várias aventuras, e em uma delas cruza com o Ermitão. É claro que ela imagina o Ermitão como alguém inofensivo, um homem bom. O que ela não sabe é que esse Ermitão lutou durante anos contra a tentação. Ele tem muita dificuldade em ser celibatário. E ela representa para ele sua chance de ter uma experiência sexual. Ele a lança em um sono hipnótico. E aqui dá para ver ele então rastejando na escuridão em sua direção para tirar o lençol dela e se aproveitar. Aqui à sua direita está o demônio, e essa é a expectativa que nós temos deste quadro, ver o demônio agitando a Angélica na almofada para servir ao ermitão. Bem, na história tudo se ajeita para melhor, porque se descobre que o ermitão é importante. Mas Rubens não se contentava com isto. Olhe para o ermitão. Esse é seu momento de redenção. Ele não observa a Angélica com olhos gulosos e pornográficos. Esta é a terra prometida. Esse é o céu que outros homens atingem. E ele não pode. Isso desvaloriza definitivamente todo aquele medo puritano do corpo. E somente Rubens, esse poeta doce, sadio e generoso, tem a capacidade de ver, sem aquela mediocridade e mesquinharia do macho, a maldade feminista,
que se infiltra em cada um dos outros. Retratos de Angélica e do ermitão. O nu feminino sempre atraiu os artistas, bem como o poder vigoroso do homem. Os homens muitas vezes são retratados como heróis clássicos, ou sacrificando a própria vida pela pureza de suas crenças. Uma das imagens favoritas dos artistas da Renascença era São Sebastião. Mas não porque ele tenha sido um grande mártir cristão, mas porque era uma chance de mostrar um glorioso macho nu sendo torturado até a morte. São Sebastião foi usado como alvo do seu regimento porque ele recusava-se a adorar o imperador. E aqui está ele. Ele está travejado de flechas, dá para contá-las, são no mínimo uma dúzia. Mas ele não está morto, ele ainda está de pé. Eles transformaram esse amigo em alfineteira vivo. Se olhar para Sebastião, eu estremeço quando olho para ele, com essa flecha que atravessa o rosto. Você irá notar que as cordas que o seguram não estão tão apertadas, porque ele está preso lá mais pelo princípio, disposto a morrer para não desistir de suas crenças. Agora, Montaigne encontro a forma perfeita para mostrar a diferença entre a pedra invulnerável e a carne humana, que é muito vulnerável. Sangra e o homem morre. A pedra se despedaça e a civilização desaparece. No final, o que sobrevive é o espírito humano. O princípio que nos torna humanos continua, mesmo que tudo à volta desmorone. Montaigne entendeu que os cristãos sentiam vivendo num mundo pagão. O grande Veronese entendia de mitos pagãos. Ele adentrou outro mundo, brilhando com luz sombria para nos mostrar como grandes lendas gregas lidam com o cotidiano e a complexidade do coração humano. Esta é uma das grandes histórias de amor da antiguidade, Vênus e Adonis. Ele era o mais formoso dos jovens e extremamente belo. E Vênus, a quem todo homem desejava e admirava. Ela se apaixonou perdidamente pelo belo Adonis. Mas ele era bem mais novo que Vênus e um grande esportista. E como ela era uma deusa, ela sabia que se Adonis fosse caçar em um determinado dia, ele seria morto. Adonis ama Vênus, mas não o suficiente para ouvi-la. No instante ele irá embora e será trazido deitado numa maca, morto. E Veronese escolheu exatamente esse momento, antes do amor morrer. Agora essa história, igualmente bela, é uma maravilhosa história de Dejanira e Hércules, esses dois amantes que eram casados e eram tudo um para o outro, mas cujo amor também estava condenado pela traição. E aqui se vê um momento quando Hércules, voltando de uma caçada, descobre para seu espanto que o centauro Nesso levou a sua mulher Dejanira para o mato onde pretende violentá-la. E esse é exatamente o momento antes do surpreso Hércules repesar e apontar o arco e atirar e conseguir matar Nesso. Um final feliz? Não. Porque enquanto Nesso está morrendo, seu coração diabólico o tenta realizar uma vingança maligna. Então ele diz a Dejanira: mergulhe um pano no meu sangue. E se em algum momento Hércules estiver em dificuldades, dê aí uma veste feita desse pano. Isso será minha expiação, porque ela o manterá seguro. Dejanira acredita nele e obedece. Hércules coloca a veste e é uma roupa envenenada. E ele cai morto e Dejanira acaba morrendo de coração partido.
Essa é uma das coisas mais difíceis de aceitar, que nossos entes queridos irão morrer um dia. Realmente é uma ideia insuportável, e o Veronese conseguiu torná-la suportável, situando o tema no contexto de árvores e outonais. As folhas secam, as folhas apodrecem e caem, e depois de muitos verões o cisne acaba morrendo. Então nos diz que a tristeza pode ser transformada em poesia, pode transformar-se em uma grande arte, e desta forma a vencemos.